Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Deuteronômio capítulo 15, do verso 7 ao 11. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades na tua terra que o Senhor Jeová teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhes abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor Jeová, e haja em ti pecado. Livremente lhes darás, e não seja maligno o teu coração, quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor Jeová teu Deus em toda a tua obra e em tudo que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. No Antigo Testamento haviam várias leis que ordenavam ao povo de Deus que cuidasse de maneira especial de ao menos 3 grupos de pessoas: os estrangeiros, órfãos e viúvas. Geralmente essas pessoas não tinham uma fonte de renda estável. Muitas vezes não possuíam terras que pudessem ser trabalhadas ou lavradas para sustentar suas famílias. A orientação divina era que esses cidadãos marginalizados e imigrantes deveriam encontrar lugares em que seus serviços pudessem ser contratados ou, pelo menos, receber permissão para recolher as sobras de frutas e cereais atrás dos ceifeiros, como na história, por exemplo, de Ruth. Essas pessoas não tinham proteção familiar. Dada a sua vulnerabilidade, podemos compreender por que negligenciar viúvas, órfãos e estrangeiros era considerado um dos pecados mais graves da sociedade na época do Antigo Testamento. É interessante também perceber que antigamente, não se tinha a questão da aposentadoria, como temos hoje no Brasil. Uma mulher viúva com a criança pequena, realmente, seria muito difícil conseguir se sustentar. Da mesma forma, órfãos e estrangeiros. Os profetas, eles regularmente admoestavam o povo a cuidar dessa classe desfavorecida. Por essa razão, o salmista descreveu o Senhor como pai dos órfãos e juiz das viúvas. Salmo 68, verso 5. E a promessa do saltério é: o Senhor Jeová protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. Salmo 146, verso 9 e Salmo 10, verso 14. Nosso Deus é o Deus dos oprimidos e dos excluídos. Hoje, muitos países e regiões têm programas sociais que auxiliam grupos de pessoas como órfãos e viúvas. Esses programas oferecem oportunidades para ajudar os pobres e necessitados a obter mais qualidade de vida. Alguns governos fornecem também assistência financeira muito necessária. Mas mesmo dentro da igreja, sempre há mais pessoas necessitadas do que o sistema pode sustentar, ou querem sustentar. Porque aqui no Brasil, por exemplo, a roubalheira corre solta, e o dinheiro que devia ser investido realmente na população mais carente, ele é roubado. Essa que é a realidade. Ou dado para gente que não precisa, como artistas, que já são até consagrados e ganham milhões. Hoje em dia, inclusive, também, além da pobreza, prevalecem outras formas de abuso e opressão, como bullying e violência de diversos tipos. Como cristãos, devemos identificar as vítimas de opressão e injustiça e ajudá-las. Devemos nos comprometer fielmente a encontrar maneiras de atender às necessidades dessas pessoas. Outra questão desafiadora é a questão da imigração em muitos países ao redor do mundo. Ela tem sido um problema desde o início da humanidade. As pessoas procuram lugares melhores para viver e se desenvolver. Nós somos as mãos de Deus. Ele nos pede que apoiemos e socorramos os perdidos, extraviados, estrangeiros e marginalizados de nossa sociedade. Devemos convidar os membros desses grupos a fixar os olhos naquele que é o defensor dos órfãos e imigrantes. Aleluia! Esse texto foi tirado da lição da escola sabatina, mas apenas os que têm
a lição de professor, que vem esses comentários adicionais, né? E no caso esse, com relação à opressão social tirada da... um auxílio, né? Um comentário sobre também, um pouco, né? Sobre a lição dessa segunda-feira, né? Justiça aos oprimidos. Se você não viu o vídeo falando sobre isso, o tema da escola sabatina, eu deixo abaixo o link da descrição desse vídeo e você pode conferir. Que Deus te abençoe, que Deus seja louvado e que sejamos de fato as mãos de Deus nesta terra. Aleluia. Amém.